Alerta! Ponto de Cultura La Integração e Grupo de Estudos Americanista Cipriano Barata apresentam História em Pauta, o programa que é a tua cara e a tua história. História, educação e polêmica. Apresentação Fábio Melo e Rafael Freitas. Programa História em Pauta número 44, nessa sexta-feira, dia 24 de junho de 2016. Aqui do meu lado o companheiro Rafael Freitas, que vai dar o seu oi clássico. Boa tarde. Parou de dar oi agora para dar boa tarde? Não gosto da oi. Ah, tá. Não gosta da oi porque ela entrou em falência agora, né? Pediu a moratória dela. Também não gosto da TIM. Tá, eu também não gosto de nenhum operador. E hoje nós temos aqui dois convidados para lá de especiais que vão se apresentar, mas ainda vou dizer o tema, que é o tema é Ocupação Pandorga, e nós temos os dois representantes aqui da ocupação, então, por favor, se apresentem, não sei se primeiro as damas ou primeiro os estrangeiros. Bom, eu pode ser eu, já agora. Sou o Paulo, das Ilhas dos Açores, mais concretamente a Ilha Terceira. Sou educador da educação da Ocupação Pandorga e estou cá em Porto Alegre há já meio ano. Eu sou a Júlia, sou aqui da cidade de Porto Alegre mesmo e também estou participando das atividades da Ocupação Pandorga junto das crianças ou dos monitorias, que a gente vai conversar aí, né? Sim, sem dúvida. Começando sobre uma grande data histórica, que é 18 de julho de 2015. Como é que foi essa data? O que aconteceu? Não foi quando começou a Ocupação Pandorga, a data oficial do início de vocês? Exatamente. Portanto, muito em breve, agora nas próximas semanas, vamos ter uma comemoração de um ano de Pandorga. Vamos ter realização de uma festa julina na comunidade de Cabo Rocha. E convidamos já todo o Porto Alegre para comparecer para festejar este marco histórico. E como é que foi esse início de vocês? Bom, há cerca de um ano atrás tínhamos no coletivo a presença de uma família mexicana que compareceu na Ocupação Violeta e por lá passou cerca de 2 meses. Debateu-se a ideia de criação de um novo espaço cultural, de um novo espaço onde as pessoas pudessem expressar as suas ideias, a sua arte, a sua cultura, e juntando a vontade da família mexicana mais a Ocupação Violeta, acabou-se por só ocupar um espaço ocioso na Rua Freitas e Castro 191, tendo surgido assim a Ocupação Pandorga. Desde então desenvolveu-se um trabalho contínuo e cá estamos hoje. E por que é o nome Pandorga? Bom, Pandorga representa a criança que existe dentro de nós. O que é que será mais infantil e inocente que empinar uma pipa ou um papagaio, como temos em Portugal, não é? E desde o início da fundação da Pandorga sempre tivemos a ideia de trabalhar muito com as crianças. E na verdade continua a ser, mesmo passado um ano, o nosso principal, entre aspas, público-alvo são as crianças da comunidade de Cabo Rocha. E achamos que para representar o nosso espírito, o nome Pandorga iria se encaixar que nem uma dúvida. Em quantas crianças vocês costumam atuar? Com quantos? Varia bastante, mas digamos que semanalmente, contando assim a repetição delas, né, crianças que frequentam mais de uma vez por semana o espaço, ficaria em torno de umas 50 semanalmente. É um grupo que às vezes tem alguns novos que vão, mas com menos frequência, mas tem algumas crianças lá que estão sempre em várias atividades e ao longo do tempo, assim, né? Não é tipo, vem uma semana e não vem mais. Estão vindo desde, por exemplo, desde que eu comecei a frequentar, pelo menos, elas estão sempre lá. Eu acredito que também já deviam frequentar antes o espaço. E como é que vocês dois chegaram, né, nesse movimento da Ocupação Pandorga? Eu cheguei porque... Como é que vocês ficaram sabendo, assim? A capoeira atravessou a minha vida e aí a Pandorga estava dando essas oficinas. Eu já estava há algum tempo querendo me aproximar de alguns movimentos, de algumas ocupações da cidade. Então, juntou-se o útil ao agradável também, fica perto da casa onde eu morava antes. E aí, para passar, assim, de ser uma pessoa que frequenta o espaço para fazer as atividades, foi bem rápido para passar a estar, tipo, colaborando, assim, né, que é o que o espaço mais precisa, assim. A ocupação
não só física, mas também para estar pensando o espaço e botando um pouco de mão na massa. Muito bom. Bom, eu já desde os cerca dos 15 anos comecei a entrar na contracultura através do punk e do hardcore. Então desde muito cedo comecei a conhecer o mundo das ocupações. E estávamos aqui há pouco a falar que também tive a oportunidade de trabalhar noutros países e sempre que ia para um novo país trampar, acabava por ir conhecendo as ocupações. Então estive em várias, tanto em Portugal como em Espanha, na Itália, República Checa, Eslovénia, Alemanha. E então isso muito sempre me fascinou muito pela questão dos movimentos sociais, muito pela questão da política e muito pela questão de querer mudar o mundo, que é efetivamente aquilo que nós tentamos fazer. Eu já estava aqui a trampar portanto, no interior de São Paulo há cerca de um ano e passado de um ano de trabalho acabei por fazer um mochilão e viajar para alguns países da América do Sul e conheci uma outra Ocupa, que infelizmente acabou por ser despejada, que era a Cuna. Onde é que era essa ocupação? Era na Osvaldo Aranha. Que virou estacionamento. Que virou estacionamento, exatamente. A Cuna Libertária. Que virou estacionamento. Mataram tudo a cabeça de libertário. Né? E por onde é que foi esse pessoal que ocupava ali? Por onde é que foi? Bom, muitos dividiram-se em outros coletivos, alguns encontram-se na Sarai Cultural, outros encontram-se em outras lutas sociais. E uma coisa levou à outra, e o movimento punk entrelaçado com a minha vontade de querer mudar o mundo, com os movimentos sociais, com Porto Alegre, com a Cuna, com a Pandorga, e acabei por ter uma grande conexão e hoje em dia estou muito orgulhoso de pertencer à Pandorga. Vocês se consideram anarquistas, os dois? Qualquer pessoa que queira ser verdadeiramente livre considera-se anarquista. Socialistas libertários. Se quiser, é um ponto de vista. E qualquer anarquista também não se autonomeia. Ou se importante saber disso. Importante saber disso. Explica para nós o que é uma ocupação. Bom, as ocupações, a ocupação por si só já existe desde o conceito de propriedade privada. Quando começa a aparecer o conceito de propriedade privada, começam a aparecer as ocupações. Alguém que toma conta de um espaço que não é seu de forma legal. Agora, esta pergunta que estás a fazer da ocupação, eu penso que estás a perguntar no cariz não da ocupação de simplesmente adquirir um espaço que não é nosso, mas na questão da ocupação cultural. Não é? Então, as ocupações que nós nos inserimos, que é uma ocupação de cariz libertário de centro cultural, começam a surgir na Inglaterra, nos anos 60. A partir daí expande-se para a Alemanha, para a Holanda e torna-se popular, tendo-se globalizado. A nossa ocupação surge como um grito de protesto e uma criação de um espaço alternativo onde as pessoas se possam expressar de forma livre, possam criar arte, possam debater sobre política e também sobre educação e cultura. Há uma diferença das ocupações nos outros países que tu visitou e as ocupações daqui? Sim, existe. Bem, as ocupas é uma pergunta um bocadinho agora uma armadilha, porque vamos lá ver, a globalização faz com que as pessoas se assemelhem em todos os países, em termos de roupa, em termos de comportamento, em termos de, se calhar, tendências políticas. Em termos de estética, de movimentos libertários, em termos de temas a debater nos outros países e no Brasil, são muito, muito semelhantes. Por assim dizer, há uma pequena rede que as pessoas se comunicam e que partilham ideais. Por exemplo, havia a Biblioteca Caos, que trabalha com algumas ocupas da Grécia em alguns temas, como presos políticos, como a projeção de documentários sobre a situação política que ali se vive, e também vice-versa acaba por acontecer. Mas são muito semelhantes, porque os libertários em todo o mundo só querem uma coisa, que é a liberdade e a revolução. Não é? E de uma forma contemporânea também as ocupações acabam sendo um grande grito, uma grande resposta à política neoliberal também, que é globalizada, né? Por exemplo, no Cazaquistão, enquanto existia o Estado soviético, tu não tinha um déficit de pessoas morando na rua. Passado 20 anos da queda do Muro de Berlim, tu tem pessoas morando na rua
E também no gap desses 20 anos tu tem a propriedade privada, sendo a única forma, a única via, a única alternativa de se adquirir uma casa, de ter um lugar para morar, ou também para frequentar aparelhos culturais dentro da cidade. Então, acaba sendo uma forma de mostrar que existem outras alternativas, né? Quando a gente fala de economia, a gente não está falando de capitalismo. Economia não é sinônimo de capitalismo. Então, a ocupação ela acaba vindo como uma outra forma de poder ocupar o espaço, de poder circular pelo espaço também, que está cada vez mais restritivo, né? E o objetivo de vocês é a moradia? Não. Não. O objetivo da Ocupação Pandorga é ser um centro cultural, né? E principalmente ser um centro cultural que, apesar de estar super bem localizado ali na Azenha, ele se torna sendo um pouco mais periférico porque ele está dentro da comunidade Cabo Rocha, né? Tu não está no centro da cidade com a Casa de Cultura Mário Quintana, com o Santander Cultural, com a PF Gastal, tudo pertinho um do outro, e num local central de comércio, de bancos. Bom, tu tá dentro de uma comunidade, numa região comunitária, né? E aí é bom porque o acesso ali é super fácil. Tem ali do lado da Zenha ônibus que vem de todas as partes da cidade, então fica mais fácil de chegar. O objetivo, então, seria poder propiciar um espaço, não só para as pessoas frequentarem e ter o seu momento de fruição com arte, mas também um espaço para que as pessoas possam desenvolver seus trabalhos com a questão das linguagens que elas tiverem afim, né? E por isso a gente recebe lá bastante coletivos que treinam ou então fazem suas discussões, podem usar o espaço de uma forma que tu não precise passar por tantos lugares, ou então tu precise pagar para estar usando aquele aparelho. Então vocês não se propõem a futuramente se tornar um assentamento? É uma questão que ainda se continua em aberto. Portanto, a moradia é consequência de participação no coletivo e não ao contrário. Todas as pessoas que lá habitam na Pandorga para dar o uso integral do espaço. Nós habitamos para dar vida ao coletivo e às oficinas que nos propomos a realizar. Portanto, a questão da moradia não é a nossa bandeira. A nossa bandeira é arte, educação e cultura. Até porque uma coisa não invalida a outra, né? Se você reparar assim nos modelos de residência artística, quem sabe um dia a gente não consiga fazer uma bolsa para chamar algum artista para desenvolver um trabalho artístico lá, que ao mesmo tempo vai fazer com que o aparelho cultural esteja recebendo um trabalho de arte e ele também possa morar lá para poder estar fazendo essa movimentação em termos de arte, cultura e educação no espaço, né? E dentro da Ocupação Pandorga há uma divisão social assim, de tarefas entre cada um dos membros? Como é que é feito isso? Se há uma divisão social de trabalho lá dentro? Sim, portanto, nós temos portanto, o coletivo gestor, todas as pessoas que participam de forma horizontal nas decisões da Pandorga, e a partir daí o coletivo de gestor encontra-se dividido em diversas comissões. E cada pessoa é responsável por uma comissão e a partir daí cada comissão tem que realmente fazer o trabalho acontecer, não é? Por exemplo, na comissão de infraestrutura, a comissão de eventos, a comissão de comunicação, e encontra-se isso. E a partir desse momento a pessoa não tem que fazer esse trabalho sozinha, mas é responsável para que realmente a tarefa que se propôs seja cumprida. E vocês fazem parte de alguma dessas comissões? Sim, eu faço parte da Comissão das Finanças da Pandorga e faço parte da Comissão da Moradia também. E eu faço parte da Comissão de Infraestrutura do espaço. Infraestrutura e Logística. Importante, né? Bastante. Com certeza. Como é que é feita a definição das comissões que a pessoa participa? Vocês sempre foram dessa mesma comissão ou vocês já passaram por outras? Bom, na verdade, a gente tem uma metodologia de rotatividade, porque é importante que todo mundo que esteja lá saiba o que fazer em cada lugar. E, além disso, também vai da pessoa, onde ela se sente mais confortável para estar atuando. E o que não impede dela trocar, daqui a pouco, de comissão.
da forma como ela se sentir mais afim de fazer, mais qualificada e ter uma rotatividade, então não são questões fixas, né? É importante que gire em todas essas atividades das pessoas. É bem orgânico, assim, e também a gente se sugere, mas não de uma forma coercitiva, assim, então rola um fluxo bom para esse trabalho. E qual é a relação de vocês com a ocupação violeta? A ocupação violeta, tal como eu tinha dito no início da entrevista, foi com a família mexicana responsável pela fundação da Pandorga. Acabou por surgir um novo coletivo, por assim dizer. E a ocupação violeta é uma casa amiga da Pandorga. Temos uma pessoa que pertence ao coletivo gestor, que também pertence à Violeta, e continuamos a ter uma relação de boa afinidade, embora no início tivessem existido muitas pessoas que pertencessem à Violeta e pertencessem ao coletivo Pandorga. Atualmente encontra-se uma pessoa e o coletivo acabou por se reestruturar, sendo a Pandorga e a Violeta casas amigas. Ocupam terrenos diferentes? Ocupamos terrenos diferentes, encontram-se em localizações diferentes, em ruas diferentes e inclusive em bairros diferentes, né? E quais são os atuais moradores da ocupação Pandorga? Somos eu também, né? Mas como é que se caracteriza assim? A maioria são artistas? São trabalhadores? São estudantes? E artista são não trabalhador? E artista não trabalhador? Também? Trabalha ou é artista? São pessoas de diversas partes do mundo, para começar. Temos pessoas da Alemanha, da Bolívia, da Argentina, de Portugal, até do Brasil. Temos pessoas, vejam lá. Né? Mas é uma minoria, né? É uma minoria. Cidadãos do mundo. Né? E são todas pessoas ligadas de uma forma ou de outra à arte e são todas trabalhadoras também. Trabalhadores da arte. Não só, da arte e não só. Temos pessoas que trabalham com inglês, pessoas que trabalham com multimédia, pessoas que fazem entregas. Pessoas que trabalham com capoeira. Pessoas que trabalham com capoeira, exatamente. Pessoas que trabalham com arte. Portanto, é bastante eclético, por assim dizer. Mas, assim, não sei qual é o objetivo da pergunta de vocês, mas a maior parte das pessoas que está lá tem um trabalho mais autônomo. Não está, tipo, formalizado no mercado de trabalho. Tem alguns que sim, tem outros que tentam por outros meios, participam de outros coletivos e dessa forma tentam sobreviver, assim, né? Fazer a vida se monetarizar de alguma forma, porque precisa, às vezes, comprar um pão, que seja, enfim. É necessário isso ainda, mas basicamente isso, pessoas que estão ligadas à arte e a outros coletivos e formas, redes solidárias, assim, de trocas, né? E que não necessariamente estão baseadas numa relação de trabalho-patrão, assim, salário, mas que buscam outras formas de trocar ou de receber dinheiro mesmo, que no mercado, assim, formal, assim, né? Mais corriqueiro, assim, as formas de trabalho que assalariadas. Sim, é um trabalho voluntário. Autônomo, eu diria. E há algum tipo de atividade dentro da ocupação que faça gerar algum caixa ali para ficar na ocupação mesmo, para essa autogestão de comprar, às vezes, alguma coisa que precise? Alguma atividade que é feita dentro ali que gere uma receita para o pessoal de dentro? Todas as atividades da ocupação Pandorga, elas têm contribuição espontânea. Assim, né? A gente pede doações. Porque pra gente é super importante receber dinheiro para comprar telha, mas também se quiser chegar direto com a telha, com os pregos, com as tintas, com as lixas, com as espátulas, com as pás, que mais que a gente está precisando lá. Enfim, a gente trabalha nesses termos, assim, sabe? Se quiser doar uma vassoura, uma pazinha para juntar lixo, sacos de lixo, a gente trabalha a partir dessa perspectiva, doação espontânea, contribuição espontânea. Então a pessoa pode tanto deixar um valor em dinheiro, quanto algum tipo de material que a gente esteja necessitando. E aí todo mundo que frequenta lá, que faz as atividades, assim, são atividades fixas, então é sempre a mesma pessoa que vai lá para dar a atividade, e nisso se estabelece uma relação muito orgânica com os moradores, que estão ali para deixar o espaço aberto e utilizável,
Então as pessoas normalmente sabem o que está precisando e curtem fazer um corre para que esses materiais cheguem até lá. Tem sim alguns eventos onde a gente faz assim, por exemplo, produz chapati para a galera comer, mas também é uma contribuição sugerida. Às vezes a gente dá algum valor ou deixa pelo que as pessoas quiserem contribuir em termos de dinheiro. Não sei se é caixinha aqui não. É tal qual como a Júlia disse. Portanto, todas as nossas atividades são gratuitas e nós, portanto, funcionam, as de adultos, as para adultos funcionam com contribuições espontâneas, sendo as que são realizadas para crianças não funcionam dessa forma. E basicamente é isso. Contamos com a boa vontade das pessoas e a sua sensibilidade em caso tenham possibilidades para isso, em contribuir para a ocupação de alguma forma, seja com o seu tempo, seja em termos de financeiros ou em termos de materiais, limpeza, produtos de limpeza ou algo do género. Quem sabe a gente aproveita o espaço e avisa os ouvintes o que está sendo necessário aí, que está faltando no momento para vocês. Já deu umas dicas aí, né? Telha, o que mais? Pode dizer de novo. Deixa eu ver a especificação. Telhas Brasilite de 10 por 2,15. A gente ainda está averiguando se é melhor a de 6 milímetros ou a de 8. Custa em torno de 40 a 60 reais cada telha. Mas isso é bem específico. Mas assim, no geral, e que é mais fácil de levar, né, do que uma telha, sacos de lixo, pipoca, que a gente faz lá para cine ou para outras atividades que a gente coloca lá. O que mais? Produtos de limpeza. E quem quiser doar vai aonde? Pode aparecer na rua Freitas e Castro, bater à porta e pode também gritar Pandorga, pode acontecer, estamos na parte de trás da casa e... Grita Paulo ou Júlia? Ou grita Paulo ou Júlia, estão completamente à vontade. E vocês têm algum meio social que possa, rede social, tipo Facebook, página? Sim, portanto, então pode fazer também divulgação. Podem, portanto, procurar por Ocupação Pandorga no Facebook e será mais fácil, assim, se calhar marcar uma hora para que a pessoa possa aparecer, para trocar uma ideia. Também convidamos já os ouvintes a quem queira apresentar algum tipo de projeto, realizar alguma oficina, mostramos completamente disponíveis e não só, temos completamente a vontade que as pessoas se aproximem da Pandorga. Portanto, podem procurar no nosso Facebook, Ocupação Pandorga, e enviar-nos uma mensagem que podemos combinar, encontrar-se e trocar uma ideia. Também, todo domingo, a gente faz a divulgação na página da grade da programação de atividades. Então, se quiser chegar lá em alguma das atividades, como aula de francês, aula de capoeira, encontro de tecido, treino de circo, é só chegar, ficar à vontade. E amanhã, especificamente, às 2 da tarde, a gente vai ter um encontro de rap, que vai estar muito massa, a primeira vez que vai acontecer lá na Pandorga. Às 8 da noite, na sequência do evento, vai ter também um cine debate. Fiquem à vontade para ver. Sejam bem-vindos. Poderia entrar mais em detalhar um pouco mais essas atividades de vocês. Quais são as atividades, como é que elas funcionam? Bom, temos cerca de 20, em torno de 20 atividades semanais. Portanto, as atividades vão de segunda a domingo, nunca param. A Pandorga tem atividades que têm um grande espectro, um grande leque. Portanto, temos desde italiano, a francês, a capoeira, cine para crianças, cine para adultos, teatro para crianças, encontro de circo, tecido, comunicação não violenta. Também realizamos jantares com alguns elementos da massa crítica para a realização do evento. E tem muitas mais. Portanto, tal como a Julia tinha dito, semanalmente o nosso cronograma é atualizado e podem ver nos dias específicos e a determinadas horas qual o evento que está acontecendo, que nessa altura a Pandorga encontra-se de portas abertas e com 2 oficineiros para não só receber as pessoas, mas também poder esclarecer qualquer dúvida que possam ter. Vocês têm uma atividade hoje à noite, né? Sim, neste momento estamos a ter uma atividade com o posto de saúde, portanto, qual é o do bairro? Ajuda-me que eu não sou de cá. A do posto de saúde. Posto de saúde modelo, o ESF modelo. Ali na João Pessoa, né? Isso. Eles estão fazendo uma tarde de
verificação de pressão, DSTs e outras doenças lá na ocupação Pandorga, né? No final dessa bateria de testes deles, vai ter uma apresentação lá de algumas pessoas da Pandorga. Estão todos convidados, então. Sim, estão todos convidados, né, para comparecer. Já está a decorrer, neste preciso momento, ainda vai durar mais umas horas. E há algum tipo de pressão para vocês desocuparem o terreno na ocupação Pandorga? Por enquanto não tem surgido nenhum contacto da prefeitura nesse sentido. Nós, portanto, surgiu uma matéria agora no Correio do Povo, onde contataram a prefeitura e a partir desse momento a prefeitura diz que já teve na passada segunda-feira, teve uma reunião com diversas secretarias sobre que posição tomar relativamente à Pandorga, mas por enquanto não existe nenhuma pressão nesse sentido. Nem de algum cara vinculado ao setor imobiliário, né? Não, mas... Fazer da ocupação de estacionamento, que nem fizeram. Na verdade, esse é uma questão constante, assim, né? Tudo em Porto Alegre está virando estacionamento, ou prédio, ou terreno, para que se construa um espigão gigante. A Cabo Rocha tem um histórico de já ter sido metade da comunidade ter sido removida, ali para Vila Isabel, e surpresa, virou um estacionamento, inclusive da Zero Hora, que fica ali do lado, nossa vizinha, né? E... que vizinhança, hein? 0 Hora. Pois então. Mas antes deles tem toda a comunidade de Cabo Rocha ali, que é um pessoal muito, muito legal, nos acolhe lá. Alguém tem que resistir a 0 Hora. Né? Então, assim, lícita de uma pessoa física que a gente possa apontar não existe, mas, assim, só por ser um prédio público abandonado, né? A gente foi lá, ocupou. É meio, assim, tem alguma pressão, tem alguma coisa que não... Uma pressão até geográfica, vamos dizer assim, né? Tem alguma porque coisa daí que o espaço não... vai se modificando e o pessoal vai notando assim, mas aqui antigamente era um lugar de cultura, agora virou um estacionamento. Exato. Era um lugar abandonado, virou um lugar de cultura. E que é o mais importante, na verdade. Vamos ver se essa história não se repete e vira estacionamento, assim, né? Mas, de qualquer forma, a cidade, ela tá só esperando uma brecha para poder vender um terreno mais caro de novo. E a questão mais importante disso é que se acontece alguma coisa com a ocupação Pandorga, acho que, consequentemente, vai acontecer alguma coisa com a comunidade também. Então, essa questão do desalojo ali eu acho bem, bem complicado, porque é uma área que há muito tempo estão olhando para ela. Não é porque tem ou não a Pandorga ali que acho que aumenta ou diminui o risco, assim, né? A especulação imobiliária está em todos os cantos da cidade, assim. Veriam, assim, uma alternativa para acabar com essa especulação imobiliária? Pergunta de $1 milhão. Exatamente. Seria um enfrentamento direto, assim, ocupando esses espaços, transformando eles em espaços vivos de cultura, de... Não existem respostas fáceis para perguntas difíceis, não é? Portanto, este momento ocupacional não é exclusivo de Porto Alegre, do Brasil, é relativamente a todo o mundo, e todas as ocupações lutam nesse sentido de combater a especulação imobiliária. Mas até hoje não surgiu uma resposta verdadeiramente eficaz de como resolver esse grande mal. Pandorga é uma prática de ação direta? Com certeza. Por quê? Existirá um maior espírito face a você mesmo do que ocupar um espaço ocioso durante 6 anos, convertê-lo numa ocupação que tem 1 ano de existência com cerca de 100 atividades gratuitas mensais. Distribuídas por mais de 1.000 metros quadrados. Isso. E qual era o uso anterior, antes de ser abandonado esse espaço onde vocês estão agora? Portanto, pelo que nos foi informado, era uma espécie de depósito de guardagem de materiais misturado com uma garagem, algo assim do género. E quando foi ocupado, realmente tínhamos que a existência de muito material
escolar, muito material, portanto, da prefeitura, abandonado, e o espaço era completamente ocioso e estava deixado ao abandono. E chegou a ter algum interesse da ESPM? O que é SPM? Uma Faculdade? faculdade particular? Escola Superior de Publicidade e Marketing. Isso. A mais cara do Brasil. A mais elitizada, né? Sim, pelas informações que nos chegaram, existe algumas trocas de conversa entre a Prefeitura e a ESPM, uma das faculdades mais caras do Brasil, no sentido da construção de uma incubadora de ideias. Ora, por si só, a construção de um tal prédio remete-nos para esta ideia da especulação imobiliária, porque os terrenos, obviamente, à volta teriam que seriam valorizados e iria existir uma gentrificação, portanto, com certeza também isso iria influenciar a comunidade de Cabo Rocha ou a sua própria remoção, tal como aconteceu com a princesa Isabel. Portanto, nesse sentido, continua a existir esta troca de conversas entre a Prefeitura e a SPM, e nós continuamos também aqui a resistir com a ocupação Pandorga. E sobre o terreno que vocês estão ocupando, quais são as condições concretas de vida lá? Por exemplo, tem água, tem luz? Sim, portanto, nós temos alguma infraestrutura e temos andado a trabalhar nela diariamente, tornando possível que as atividades sejam realizadas. Portanto, labutamos diariamente para que possamos ter umas condições de logística, de infraestrutura mínimas ou mesmo decentes para que as atividades grátis que providenciamos à comunidade e a Porto Alegre possam ocorrer com êxito. O que vocês podem dizer assim sobre uma ideia de reforma urbana que leva em consideração esses lugares desocupados? Quer dizer assim, meio que o que surge na cabeça de vocês quando falam reforma urbana? O que surge na cabeça de vocês? Portanto, por si só, mostrando o nosso idealismo utópico como uma reforma urbana, poderíamos dizer que a luta com certeza seria a criação de espaços verdes, espaços autónomos e de espaços culturais misturados com uma moradia. O que acaba por acontecer nos dias de hoje são a construção de grandes aglomerados em concreto, portanto, prédios gigantes que servem para confinar as pessoas de forma rotineira e a construção de inúmeros prédios, portanto, para o maior número de pessoas. Uma reforma urbana sustentável seria realmente conseguir conciliar a construção de tais prédios, ou se possível, de um número de casas, com a criação de espaços verdes, com a criação também de espaços e de centros culturais, porque a Pandorga acaba por representar ali algo que simbolicamente não existia e nem existe num grande raio de Porto Alegre, que é um espaço cultural alternativo onde as pessoas possam criar a sua arte, possam se aproximar e de forma completamente gratuita. A cidade hoje, ela é o que foi a fábrica em termos de revolução industrial. Hoje a grande fábrica está na cidade. Então, se for reparar as vias de circulação dos carros e dos ônibus, é sempre para levar as pessoas da casa para o trabalho. Como é que a gente pensa, então, em isomatizar essas redes? Em fazer com que se espalhe mais as vias de comunicação da cidade, em termos de transporte, em termos de ciclovia, para que as pessoas vão para outros lugares. O que significa ir para outros lugares? Se não fazer outras atividades, se não estar fora do horário de trabalho, do horário monetizado, do horário que é rentável para alguém, quem não é essa própria pessoa que está indo, que está fazendo esse fluxo, né? A cidade tem um fluxo muito fechado de circulação de pessoas e atividades. Como fazer para que isso se abra? Atualmente a gente não consegue nem ver o pôr do sol, né? Na beira do cais. E também em toda a orla ali do Guaíba, passando pelo Marim até chegar na usina do gasômetro.
para chegar lá, agora quando forem tirar talvez aqueles tapumes, para chegar lá vai estar privilegiada a questão de chegar de carro, não de transporte público, gratuito, que seria muito melhor do que pagar R$3,75 a passagem. E, bom, tu tem uma ciclofaixa ali do lado, mas para tu chegar até as ciclofaixas, de onde elas vêm, tu não tem tanta segurança assim para andar de bicicleta. Então, como fazer com que as pessoas consigam circular e ter outros fluxos dentro da cidade que não seja só o que está dentro de uma rotina de 8 horas de trabalho, né? Semana passada, retrasada, a Raquel Romi, que esteve aqui em Porto Alegre, fez uma palestra muito, muito inspiradora, eu acho, para quem está com essa problemática ou quem está às voltas desse assunto de ocupações, onde ela falou sobre o trabalho dela enquanto relatora da ONU em locais. Ela é uma arquiteta urbanista de São Paulo, onde ela falou do trabalho dela enquanto relatora da ONU, que ela tinha que visitar locais onde tinha muito problema de moradia. E isso resultou num livro que se chama Guerra dos Lugares. Eu não sei qual é a editora, enfim, não é o serviço, mas fica a referência, assim, para talvez aprofundar mais o assunto e a gente ter uma linguagem mais apurada para conversar sobre uma reforma urbana ou como é ter especulação imobiliária. Se tu só puder ter um tempo para parar e pensar, assim, qualquer coisa que não seja dentro da tua rotina já é um começo, assim, uma forma bastante revolucionária, assim, né? Parar para brincar, talvez, assim, seja um ato já bem de bastante sucesso, impacto. Não, mas é interessante essa questão do transporte, porque, por exemplo, o próprio horário dos ônibus ele já é condicionado a uma lógica de trabalho monetizado. Porque é das 6 da manhã até as 11 da noite. Depois disso é muito difícil passar ônibus. Não tem ônibus de madrugada, por exemplo. Tem algumas linhas assim, mas daí tem que esperar, vamos por até as 3 horas da madrugada. 4 horas da madrugada para passar um ônibus para te pegar, para chegar às 6 no lugar. E ainda por cima, a questão do... Como é que é? A questão do deslocamento de alguns lugares para ter acesso a, por exemplo, um pôr do sol. Imagina só o cara que vem lá do extremo sul de Porto Alegre, ou vem lá de um extremo norte. Às vezes tem que pegar 2 ônibus. Fazer uma baldeação ali para pegar 2 ônibus para ter acesso a algum espaço, a algum lugar que a cidade não oferece a essas pessoas, né? De forma pronta, assim. Seja o Porto Sol, seja o parque, sejam escolas, né? Porque as ocupações nas escolas, uma das pautas é um pouco isso. Bom, estou fechando escola na minha casa, tenho que pegar ônibus para ir até uma região central onde tem escola aberta. E a escola aberta, enfim, tem todos os seus problemas. E aí, bom, tá, o Estado, então, paga a minha passagem de ônibus. Agora nem mais a passagem de ônibus estão querendo pagar. Então eu tenho que botar dinheiro para estudar numa escola pública longe da minha casa, porque que tá na minha casa foi fechado. Né? E o tempo que tu fica esperando o ônibus, às vezes, né? Imagina só, às vezes um trabalhador tem que ficar 1 hora numa parada lá. Justamente porque o engarrafamento tá no horário que, bom, eu tenho que entrar do trabalho, eu tenho que sair do trabalho. Por que todo mundo começa a trabalhar sempre no mesmo horário? Não é possível começar a trabalhar um pouco depois, ter diferentes levas, diminuir o tempo de trabalho para poder ter mais tempo de lazer, sem com que isso afete tanto a questão salarial, afinal. Tem que sustentar a casa, né? Tá aí a nova reforma trabalhista que querem colocar, né? Parece que até o horário de deslocamento vai ser descontado do trabalhador. Essa reforma trabalhista neoliberal aí que querem impor para os brasileiros. Os franceses estão lá destruindo coisa para... Sim, a flexibilização dos contratos de trabalho. Mas essa flexibilização... negociado em cima do legislado. Essa flexibilização, é claro que, embora digam que serve para contemplar a economia, para impulsionar, para ser mais fácil contratar pessoas, na verdade, serve, mas é os grandes poderosos. Para ser muito mais fácil poder despedi-las e não ter qualquer tipo de contrato a longo prazo. E essa forma de trabalho acaba por acontecer. É um bocado um reflexo da economia mundial, como estavas a fazer referência, não é? Acaba aqui, acontece no Brasil, acontece em França, acontece em Portugal. E as pessoas encontram-se tão desesperadas em termos económicos, em termos de profissão, que acabam por ter que se sujeitar a esses contrários temporários, ter que se sujeitar às condições que são impostas pelos patrões, e o Estado em nada representa
o povo que tenta diariamente lutar, não é? E combater esse grande infortúnio da flexibilização. A Júlia citou a questão das escolas, né? Tem as ocupações das escolas aqui no Sul, que tem como influência as ocupações de São Paulo. Lá em São Paulo tinha como influência o modelo do Chile. E a Pandorga segue algum modelo? Qual é a inspiração de vocês teórica? A nossa inspiração, que refere na nossa gênese? Isso vai de acordo com uma pergunta aqui, ó, que vocês podem até aproveitar para responder. Qual a posição política? Vocês já pincelaram algumas coisas aí. Sim, exatamente. Não queremos impor um rótulo a vocês, mas queremos que vocês falem um pouco sobre isso. Posso dizer que abertamente o nosso rótulo é arte, educação e cultura. Esta é a nossa grande bandeira. Todos nós na Pandorga temos o nosso posicionamento político, obviamente é de carácter libertário, mas nós, enquanto coletivo, posso reafirmar que é esse o nosso slogan, por assim dizer, é arte, educação e cultura. Este é o nosso posicionamento político. Mas tem alguma ocupação que teve uma prática que inspirou vocês? Tem diversas ocupações assim, de caráter cultural. A própria Cucúcia, lá de um dos países, por exemplo, é similar ao que a Pandorga faz, não saberia citar outras. É que a ocupação de vocês é específica, diferente das corriqueiras. E tem o objetivo com a moradia, em primeiro lugar, de vocês, é a questão cultural, né, em primeiro lugar. Sim, exatamente. Nossa é bastante particular, mas existem, não é? Aqui em Porto Alegre existem algumas que se aproximam à nossa forma de ser e em termos mundiais também acabam por existir outras ocupações, tal como estávamos a falar, no País Basco, existem outras, portanto, na Catalunha, em Portugal, em França, enfim. A nossa acaba por ir nesse sentido. Eu não sei, saberei dizer exatamente, olha, as nossas influências é X, Y e Z a ocupação. É mais a ideia que forma a ocupação, é mais a ideia de querer combater toda a opressão, todo o autoritarismo político, todo aquilo que nos somos submetidos diariamente através da nossa luta com a arte. E foi esta a forma que conseguimos fazer a criação da Pandorga. E também alguns ideais, como a coletividade, a horizontalidade, fortes, assim, que orientam não a nossa conduta, mas que orientam, assim, a forma da gente, a nossa perspectiva de vida, assim, mano. Quais movimentos vocês se relacionam? Quais outros coletivos? Há partido político que se relaciona com vocês? Não existe nenhum partido pirata. Partido pirata? Partido pirata? Nós tivemos entrevista com um militante do Partido Pirata. Nós entrevistamos um pirata, que é da Latinoamérica Pirata. Ai, que massa. Não, eu falei mais assim, pra trazer a questão de que não tem nenhum partido lá, de fato. Se houvesse, acho que seria algum partido sem sigla, como essas novas experiências que estão se formando, assim, né, na contemporaneidade. Sim, a Pandorga é completamente independente nesse sentido. Trabalhamos com diversos coletivos, sim, trabalhamos com diversos coletivos da cidade, como acontece com o Mobicidade, como acontece com coletivos de capoeira, de comunicação não violenta. No passado trabalhamos com coletivos também de cinema. Enfim, é também uma relação bastante orgânica e fluida, que vai acontecendo, as pessoas aproximando-se e vão mostrando o seu trabalho, depois acabam por partir e aproximam-se a outras pessoas. Mas para responder a tua pergunta, relativamente à política, não nos encontramos associados a nenhum partido. E movimentos sociais, outras ocupações se relacionam com vocês? Sim, vamos lá ver. Esta questão é pertinente, mas também é bastante abstrata. Nós temos, portanto, contacto com todas as ocupações de Porto Alegre. Não existe um relacionamento de contrato escrito e assinado por baixo, mas nós trabalhamos com diversas, seja de uma forma mais... Não sei qual será a palavra... A maior parte das ocupações com as quais a gente se relaciona são bastante autônomas, assim, e não tão vinculadas a nenhum movimento social, assim, digamos, de carteirinha, né? Porque
tipo movimento social da cultura, movimento social da moradia. Qualquer pessoa que vai lá e coloca seu barraco em algum lugar está fazendo parte do movimento social, mas não de alguma sigla em específico. Então, sim, a gente não tem como não estar inserido dentro dessa pauta, dentro do movimento social de moradia, de ocupação, de mais arte, cultura e educação de uma forma menos institucional. Mas também não estamos embaixo de nenhuma sigla, o que não significa que a gente não esteja permanentemente contribuindo com essa luta e também com essas entidades como MTST, MN, LM, né, de uma forma de resistente, né, sendo parte da resistência e parte de atos que às vezes são chamados na rua, como teve há pouco na frente da Prefeitura de Porto Alegre, que era da questão das ocupações, mas também e principalmente em relação à lei que o Melo está querendo baixar sobre a utilização de espaços públicos. Eu queria fazer uma provocação a vocês dois. Eu queria que vocês dois respondessem. Com certeza. Esses dias eu tava caminhando ali perto, inclusive, da onde era o Cuna ali, na Oswaldo Aranha, e eu e o Freitas a gente avistou um cartaz. Tava escrito assim, ó, nem esquerda, nem direita. O que vocês diriam sobre esse cartaz? Bom, vamos lá ver. O socialismo utópico... Será que o anarquismo seria uma opção entre a esquerda e a direita? Lá está. Existem diversas ramificações do anarquismo, não é? E o anarquismo libertário, por assim dizer, quer romper com as convenções políticas, quer romper com aquilo tudo que já foi pré-estabelecido entre uma escolha que dizem, mas tu és de esquerda, és de direita, és de centro-esquerda ou de centro-direita, onde é que tu te posicionas? Social-democrata ou de... Exatamente, ou socialista, não é? Portanto, o anarquismo quer romper com todos esses rótulos e dizer, nós não queremos qualquer tipo de política, tudo aquilo que já foi construído por vocês não nos serve, e a única solução realmente é a verdadeira libertação do homem, a instauração da anarquia. E é nesse sentido que aparece, portanto, esse cartaz também provocador, por si só, onde recusa a esquerda e a direita e apresenta-nos a anarquia como sendo uma resposta viável para os nossos problemas. Qual a opinião? E mais do que a esquerda ou a direita, eu acho que o principal aí é combater o binarismo, né? Porque qual é a grande diferença entre... Bom, isso é meio tendencioso. Mas qual é a grande diferença entre a esquerda e a direita? A gente sabe o quanto cada campo dialoga, o quanto existe campo de diálogo em cada um desses espaços. Eu não posso falar por nenhum outro movimento social, por exemplo, a questão indígena ou quilombola, mas nunca foi uma situação fácil para eles. Pode ter melhorado um pouco nos últimos anos de governo, mas atualmente está cada vez mais difícil de se manter. E não que com a facilitação que teve pouco tempo atrás, significa que ficou confortável ou tranquilo ou que teve algum tipo de efetividade. Então, acho que a questão do anarquismo é principalmente romper com o binarismo, com, tipo, só tem essas duas opções. Não, existem várias outras opções. Acho que é importante olhar para elas e não se centrar em duas grandes cristalizações que parecem ser as únicas alternativas viáveis. É sempre olhar para outras possibilidades de alternativa, resistência e construção e desconstrução de caminhos. Eu tenho uma última pergunta. Então vai lá. Como é que a ocupação Pandorga, oficialmente, ou se não puder responder oficialmente a ocupação Pandorga, a opinião de vocês, como é que é interpretada essa conjuntura atual no governo brasileiro? Como é interpretada? A questão do processo de impeachment, do governo Temer. Essa é uma questão que penso que seria de bom tom respondermos, se calhar, num outro programa em nome individual. Então, essa é a última questão. Bom, é importante que não seja retirado o direito de eleição, né, em 2018. Isso é muito importante. Até lá, o que vai acontecer, ou o que já está acontecendo,
é super complicado, assim, é super complexo, né? Porque são muitas variáveis em questão. Então, acho que não existe uma posição. Eu acho que existe, sim, uma atividade muito forte, assim, tipo, parece que a Dilma nunca teve vice-presidente, né? Descobriram agora que era o Temer, tipo assim, desde quando existe essa junção entre o PT e o PMDB, certo? E o que está acontecendo agora, bom, também o que foi o Congresso Nacional, quem são os nossos deputados? Cadê a nossa base? Assim, né? É difícil ficar chorando em cima do leite derramado, assim, eu acho. Acho que a esquerda perdeu muito da sua base e essa crise tá trazendo, tá refletindo um pouco disso, assim. Quem é que é a maioria no Congresso? As bancadas, quantos deputados foram eleitos em determinadas bancadas? Então, eu acho que o problema é mais de fundo, assim. E não tem como ter uma posição que não vá acabar trazendo algum tipo de rótulo, né? Então, voltando à resposta de anarquia, é mais fácil estar observando os movimentos que estão acontecendo do que tomar uma posição. Então tá certo, eu agradeço ao Paulo e à Júlia. Eu queria que vocês deixassem um recado final. Bom, muito obrigado pelo convite, Fábio e Rafael. Está à disposição os microfones aqui do La Integração. Gostamos imenso deste tempo e deixamos também em aberto para comparecerem na Pandorga e todos os nossos ouvintes. Tem essa dívida, vocês vieram aqui agora a gente tem que ir lá. Com certeza, o universo funciona com trocas, não é? Exatamente. Com equilíbrio. Então deixamos mais uma vez a nossa morada, Rua Freitas de Castro 191, no bairro Azenha. Podem também passar no nosso Facebook, Ocupação Pandorga, ver o nosso cronograma e esperamos uma visita de todos vós. Algum de vocês ele cuida especificamente do Facebook? Algum de vocês dois? Nenhum de nós dois. Quem cuida do Facebook é o Tropeço, que é o Fernando, ele que é o responsável pela comissão de comunicação. Tá. Então, se conversarem com a página, ele vai estar super feliz em responder as pessoas e prontamente em todas as reuniões semanais que a gente tem, ele traz todos os informes e tudo que é conversado lá na página, então a gente fica sabendo e começa daí a se relacionar com as pessoas, com os projetos e com as ideias que elas trazem para contribuir. Seria legal pegar o Tropeço e adicionar ele no grupo ali para fazer a divulgação, né? Foi através do Tropeço que a gente fez esse programa hoje. Salve, Tropeço! Então dá um recado final também, Júlia, para finalizar o programa? Não, eu gostaria de reiterar o convite. Rua Professor Freitas de Castro, número 191, é um portão que tem um duende grafitado na frente, e ali naquele portão que tem logo à esquerda, nas janelas que tem mais à esquerda, é só dar um grito bem forte, Pandorga, e alguém vai poder abrir as portas lá para conhecerem o espaço e podem chegar com ideias e muita vontade de fazer coisas que a gente vai estar lá para trocar essas ideias e conversar mais. Obrigado por tudo, obrigado pela conversa. Obrigado a vocês. Obrigado a nós. E estamos à disposição. E quem sabe vamos marcar uma outra aí para analisar a conjuntura nacional e internacional, né? A gente estava até debatendo sobre a questão da Inglaterra, que saiu aí da União Europeia. Vamos fazer esse debate aí. Acho importante. De repente fazer esse debate lá na Pandorga, né? Estamos já à disposição. Fazer como um seminário lá. Sim, fazer os destinos do neoliberalismo. Isso, é uma ótima ideia. Então tá bueno, bom final de semana a todos e até sexta-feira que vem com mais uma História em Pauta.